Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do Lifetime Wcast. Um episódio que fala sobre mulheres e para mulheres. Nessa segunda temporada, a gente está desmistificando alguns temas que geralmente não estão muito relacionados ao universo feminino. E hoje vai ser mais um tema de desmistificação que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou Maíra Carboni, diretora de marketing da Lifetime e cofundadora da Lifetime W, que eu convido vocês agora a conhecerem um pouquinho mais nesse vídeo. Hoje nós temos o grande prazer de receber a Simone Freire. Simone, muito obrigada por aceitar nosso convite e por compartilhar conosco todo o seu conhecimento hoje aqui. Obrigada, Maíra. Obrigada, Lifetime, por esse convite. Um prazer enorme estar aqui. E vamos bater esse papo aí, né? Pra gente chacoalhar essas mulheres aí, principalmente, para esse tema tão relevante que eu tenho certeza que muitas delas ainda nem pensaram nisso no seu dia a dia. Maravilhoso. Então se apresenta um pouquinho pra gente. Acho que o melhor do que eu te apresentar é você se apresentar e contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu sou Simone Freire e pelo sotaque vocês já perceberam que eu sou carioca, né? Embora esteja em São Paulo há bastante tempo. Eu sou jornalista por formação, né? Então vim para São Paulo, casei, cursei jornalismo, né, na antiga FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado, né, que acho que teve uma mudança de nome, enfim. Tenho especialização pela FGV em gestão de organizações do terceiro setor, e resolvi empreender, e acho que isso vai fazer parte aí do nosso bate-papo, desse início. Resolvi empreender, depois de trabalhar em grandes portais de notícia, grandes redações, na Abril, no Estadão. Sou uma mulher de 53 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, né? Um rapaz e 2 moças. E sou vó do João, né? Meu netinho que tem 1 ano. E vamos embora para esse bate-papo aí. Eu fundei a Espiral Interativa, que a gente vai falar dela um pouquinho, né? E o Movimento Web para Todos. E estou aqui para a gente conversar sobre a importância da acessibilidade digital na nossa vida pessoal e profissional. Maravilhoso, obrigada. A gente tem um presente para você, que é um livro do nosso parceiro Ecossistema Inova, e um livro que eu acho que está muito ligado com a sua atuação, né? Que a gente fala sobre o Humanamente Digital. Agradeço a Inova e a gente vai passar um videozinho para que vocês também conheçam mais a Inova e todos os cursos e soluções que eles oferecem. Sim, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. E como você comentou também na sua introdução, você fez uma transição de carreira, né? Do jornalismo para esse empreendedorismo com propósito. Como é que foi esse processo de mudança de carreira? Bom, eu trabalhava como jornalista, né? Como eu comentei, em grandes redações, sempre acreditando muito no poder da comunicação com a tecnologia. Né, o meu primeiro estágio já foi numa editora que só trabalhava tecnologia. Então, eu tô falando isso eu tô falando em 94, né? Então, 93, mais ou menos, né? E aí eu já comecei a escrever sobre o poder da tecnologia para transformar a comunicação das pessoas. A web estava chegando no Brasil, do jeito que a gente conhece. E aí, assim, eu trabalhei durante muitos anos, né?
fiz minha carreira dentro dessas grandes redações. E quando teve o boom, né, a explosão da web, isso foi mais ou menos foi em 2000, tinha o bug do milênio, lembra aquela história? Vai tudo parar! Meu Deus, não vai ter o hospital, o banco, como é que vai ser? Vai ser esse bug que vai parar, enfim. Não aconteceu dessa forma, só que as redações, elas acabaram crashando em termos de estrutura financeira. E aí foi demissão para tudo quanto é canto. Né? Nesse processo de demissão, 2 colegas que já tinham uma assessoria de imprensa super bem, né, posicionada, resolveram me chamar para criar um braço digital dentro dessa assessoria de imprensa. E era algo muito disruptivo, ninguém estava falando sobre isso. Eu falei, gente, eu não manjo nada de empresa. Eu sempre fui funcionária CLT. Não precisa se preocupar, a gente já sabe disso, você vem para cá com seu know-how. Então aí começa a minha história como empreendedora, sendo que já tinha uma estrutura montada, né? Sim. E aí a gente vai falar sobre isso também, que eu acho que é legal por causa do W, né? A gente trazer esses desafios da mulher que sempre acha que não vai conseguir empreender, sempre acha que não tem... Eu não fui educada para isso, principalmente na minha geração, né? Mulheres de 50, né? Eu não fui educada para ser uma empresária. Como é que vai ser? Eu não sei matemática, né? Todos aqueles fantasmas. E aí eu comecei... Essa sociedade durou 7 anos, né? Foi bacana. E aí foi a minha primeira... o meu primeiro desafio, que realmente foi uma ruptura que eu não esperava, né? As sócias dissolveram a sociedade entre elas e acabaram, né? Eu acabei ficando com uma e dissolveu a sociedade comigo também. E aí eu me vi, Maíra, da noite pro dia, isso em 2008, com clientes maravilhosos, que eu já trabalhava com projetos de impacto social nessa outra assessoria, querendo continuar comigo, não querendo ficar, né, na assessoria anterior, e eu montei uma empresa em 1 mês, do zero. E isso era dezembro. Então eu falei, Simone, você consegue, você tem capacidade, você tem habilidade, você tem o conhecimento, você tem pessoas, funcionários, né, uma equipe que te admira e que está com você, você vai conseguir. Então em 1 mês eu montei a Espiral Interativa. Pense, novo nome, marca, estrutura, contrato social. Meu Deus. Eu tinha que fazer isso em 1 mês, porque era o período de transição do contrato que essas empresas estavam me dando para vir comigo. Então, a Espiral Interativa, ela nasce com esse objetivo, trabalhar, porque aí eu falei, bom, agora a empresa é minha, só minha, eu vou fazer do meu jeito, trabalhar com o que eu quero, com o que me dê flexibilidade, para eu criar os meus filhos. Eu já tinha 3 filhos nessa época já, né? Para eu cuidar da minha família, para eu conseguir ganhar dinheiro, para eu abrir um mercado, né? Então, tudo isso nasceu a Espiral Interativa com esse propósito. Então, essa é a minha trajetória relâmpago, assim, em um pitch de 4 minutos, mas para vocês entenderem que eu saio da redação, entro no mercado como empresária, sem ter experiência de fato, com estrutura pronta, pego esse conhecimento e aí monto a minha própria agência, que está aqui até hoje, 18 anos, né? Na verdade, isso foi em 2008, a gente vai fazer 18 anos agora. Incrível, Ci, parabéns. E eu acho que você comentou, né, dos desafios do empreender sendo mulher, né? Então, acho que conta um pouquinho pra gente quais foram esses principais desafios que você enfrentou. E de certa forma até continuo enfrentando, né? Porque a gente está numa pegada muito forte de gênero hoje dentro das empresas, né? Demorou, mas está chegando, mas ainda existe, né? Existem muitos vieses ainda, mas nesse decorrer, Maíra, eu acho que assim, um que é bem forte é o preconceito que vem até de dentro da gente mesmo, é um preconceito interiorizado, né? Que é o famoso, será que eu consigo? Né? Homem, não vamos nem entrar, isso não tem a ver com sexismo, com nada, mas assim, o homem, ele já foi educado e ele já nasce, né, falando assim, você pode, você consegue, você, né, tem vários estudos que mostram isso. A gente vai preencher um currículo, a gente fala assim, eu sei só um pouquinho disso, então não vou colocar. O homem, ele sabe 1/10, ele coloca que ele tem um nível avançadíssimo. Né? Então a mulher, ela já tem esse desafio com ela mesma. Então esse foi um desafio que nessa mudada de chave para eu ter a minha própria empresa, eu botava a cabeça no travesseiro e eu falava, meu Deus do céu,
será que eu vou conseguir, né, dar conta de tudo isso? E, claro, eu consegui, né? Então, esse é um preconceito, eu acho que o primeiro, o atitudinal consigo mesma, assim, isso é muito forte. Esse olhar do externo também, né? Eu já tive reuniões, assim, no início mesmo, de tipo, né? Eu não gosto muito disso, é a dona da agência, é a fundadora da agência, né? Eu acho que crachá não quer dizer nada, né? Crachá, eu sempre tive isso dentro da minha essência. Eu nunca cheguei falando, eu sou repórter especial da Exame. Não, né? E aí, eu lembro de algumas situações que, no calor de alguma reunião, assim, um cliente super sexista, não sabia que eu era a fundadora e única dona da agência, tipo, eu quero falar com o dono. Né? Olha, eu quero falar com o dono. Então, assim, sério? Você quer falar com o dono? Peraí, só um instantinho. Pode falar. O que você quer falar sobre mim, né? Então, assim, esse olhar de, puxa vida, você já estigmatiza hoje menos, tá? Quase não, mas já estigmatiza, assim, uma agência, a fundadora não pode estar ali numa reunião de prospecção, né? Ou não pode estar ali numa reunião ordinária por causa do crachá, não, porque o dono tem que ser algo inalcançável. E principalmente por ser mulher, né? Eu acho que tem cada vez menos. Eu sempre tive num mundo de tecnologia, porque a minha agência sempre foi digital. E o mundo de tecnologia, Maíra, não preciso te dizer, até hoje, ele é extremamente masculinizado. É verdade. Né? Eu babo, assim, numa... Tânia Consentino, que estava, né, até há pouco na presidência da Microsoft, agora ela foi para a América Latina. A gente tem a Junqueira, né, na presidência do Nubank. Então, assim, mulheres que estão aí liderando grandes empresas, mas, gente, assim, é muito pouco ainda. Então, essa questão de ser uma mulher, liderar, conseguir capital é muito mais fácil para agências, para empresas que têm sócios, homens. Isso é realidade hoje ainda, né? Os créditos aí para mulheres são menores do que os créditos. Isso é o quê? Desconfiar da nossa competência, da nossa habilidade, da nossa condição de gerenciar e de fazer bom negócio, que é um estigma. Então pronto, já trouxe aqui vários preconceitos que eles existem ainda, tá? Eu vivi algo muito parecido. Antes de vir para a Lifetime, eu tinha minha empresa. E eu saí dela exatamente porque eu não acreditei em mim. E aí eu chamei um homem para ser meu sócio. Independentemente de ser homem ou mulher, quem era o sócio, eu acho que pega no que você falou. Eu não me sentia competente e capaz de gerenciar a minha própria empresa, né? E terminei chamando um sócio e foi muito por conta dessa sociedade que eu não segui. No final, acho que foi ótimo, porque eu cheguei na Lifetime, mas eu tive esse momento também de desconfiar de mim mesma e eu acho que isso passa muitas vezes pela cabeça da mulher. Exatamente, que tem a síndrome da impostora, né? É isso. Será, gente, eu tô aqui, essas pessoas estão me ouvindo, essas pessoas estão consumindo o conteúdo que eu tô trazendo, mas será que... Né? É tudo da nossa cabeça. Mas que bom que você tá aqui, senão você não estaria aqui. Mas no final estou aqui, no final deu certo. Sim, mas você precisou experimentar aquilo. E talvez você ganhe mais força se você deseja empreender no futuro. Você passou por essa experiência, viu que não era o momento e nunca é tarde, entendeu? É verdade. E seguindo nessa linha do empreendedorismo, a gente sabe que o empreendedorismo é abrir um pouco mão da estabilidade, né? E você vinha, né, do jornalismo, em redação, e aí mergulhou no empreendedorismo. Como é que foi para você abrir mão dessa estabilidade e se jogar na incerteza? Pois é, mas sabe que isso nunca tirou meu sono? É muito interessante isso, porque esse é um dos maiores, eu diria, medos, receios, até de amigas que, né, hoje estão nessa faixa etária, que eu tô de 50 anos, que saíram de grandes corporações, até construíram um patrimônio e que querem, de repente, virar consultoras, né? E elas falam para mim,
Ai, sim, o que eu sinto, assim, e essa instabilidade de entrar, não entrar dinheiro, de ter que pagar, né? Você virar provedora da sua equipe. Eu nunca tive isso, nunca tirou o meu sono, então eu não posso nem compactuar, assim, uma experiência de falar, eu ficava com medo de não conseguir dar conta financeiramente, porque eu sempre acreditei muito, muito no potencial do negócio que eu estava criando, né, porque foi uma abertura de negócio, com esse foco, né, que a gente vai falar um pouco da acessibilidade digital e da comunicação inclusiva, num momento, Maíra, que ninguém falava sobre isso. Então, tudo bem, ao mesmo tempo que dava aquela leve insegurança, eu falava, gente, tem um negócio muito potente aqui. Tem um negócio muito potente em termos de ampliação de mercado, de alcance, de fazer dinheiro e ainda lá na ponta com propósito, que era isso que sempre me incentivava e continua me incentivando. Uhum. Eu acho que a gente pode sim ganhar dinheiro tendo propósito, uhum. né? E a coisa muda completamente. Uhum. Né? O dinheiro, ele acaba sendo... ele não é ali o objetivo da gente. Ele acaba sendo uma forma de recompensa por uma coisa muito bacana. Quando a gente vê que a gente está transformando realmente a vida de muitas pessoas e que você ainda pode ganhar dinheiro com isso, caramba, né? Então eu acho que até diante de sempre antecipar esse meu ideal de trabalho, eu nunca achei que eu fosse não ter dinheiro para pagar funcionário, que eu não ia conseguir. Acho que é isso. Uhum. Não me assombrou, não era um esqueleto dentro do armário, tipo, ai, mês que vem eu não tenho dinheiro para, né? Eu acho que eu me eduquei bem também nesse sentido. Isso tinha muito essa crença do quanto você estava abrindo um negócio com um potencial, né? E como é que surgiu o interesse pela comunicação inclusiva? Assim? Ah, legal. Voltando, né? Como eu sempre trabalhei com tecnologia e comunicação, uma coisa eu nunca tive dúvida, né? No poder da tecnologia para ampliar a comunicação. Porque lá atrás né, antigamente eu lembro, né? A gente falava, o mundo não vai ter fios, né? Vai ser impressora por wireless. Gente, a gente olhava e falava, nossa, mas que viagem. Quando lançaram o celular, aquele Motorolona, né? Aqueles Nokia, aquele tijolo, lembra? Aí assim, gente, vocês vão poder assistir filme um dia nisso. Nem tirava foto naquela hora, tirar foto. Eu falava, tinha que levantar a antena, né? Nossa, era assim, meu Deus, isso vai chegar. Eu já ficava namorando muito, sabe? Essas disrupturas, assim, eu falava, gente, você imagina como vai ser todo mundo poder assistir um filme? Aí eu já tinha esse lance da tecnologia com ampliação do poder da comunicação. Para mim, aquilo já era, né? Uhum. Aí, beleza, o tempo foi passando. Quando eu comecei na primeira agência, a gente começou a trabalhar muito com projetos de impacto social. Essa era a essência, uma das essências eu brinco da falecida. A gente brinca, né? Aquela que não se pode pronunciar o nome. Então, lá já tinha algumas contas que trabalhava impacto social, os institutos das grandes operadoras, já tinha algo nessa linha. E sempre trabalharam comigo. E aí, quando a gente estava para se separar, uma delas, que foi a Fundação Dorina, né, que é referência na inclusão da pessoa com deficiência visual, e nessa divisão, né, ia acabar ficando comigo, Fundação Roberto Marinho, eles falaram, puxa, Simone, que demais a proposta que você está trazendo para esse novo conceito de agência, que é trabalhar só o digital com o propósito de incluir. Não era inclusão de pessoa com deficiência, era assim, vamos usar o digital para ampliar a comunicação. E não existe ampliação de comunicação se não for para todo mundo. Uhum. Só que assim, aqui todo mundo, a maioria das pessoas aqui não enxerga. E a gente precisa do site que seja acessível para quem não enxerga ou tem baixa visão. A gente precisa que o publicador de conteúdo, quer dizer, o que está lá por trás seja acessível, porque a jornalista que publica é cega. Aí minha cabeça fez assim, Maíra, puf. Eu falei, gente, como é que pode eu estar
ousando pensar em comunicação para todas as pessoas se eu não estou dando esse recorte de quem não enxerga, de quem não escuta, de quem não tem movimento nos braços, né? Uma limitação física severa, de quem tem alguma neurodivergência, uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH, né? Como é que essa pessoa vai interagir no mundo digital? Se ela já tem barreiras absurdas no mundo físico. E ali foi essa faísca, e isso foi no lançamento da agência, né? Aí já como espiral interativa. Então, a partir dali, eu e meu time, a gente se aprofundou absurdamente nas melhores práticas internacionais para produção de conteúdo digital acessível. Parece uma coisa meio, né? Mas assim, na prática é como que a gente deixa esse videocast, né? Como que a gente deixa esse livro, não importa a mídia, como que a gente deixa o site da Lifetime, o site da Espiral, os WhatsApps que vocês trocam com os clientes, as newsletters que vocês trocam com o cliente, como a gente deixa todo esse material de fato acessível para todas as pessoas, e não pessoas padrão como somos nós. Eu e você, no caso. Sim. Tá? Dei uma viajada, mas assim, vamos lá, me puxa de volta aí. Não, é incrível, porque eu acho que hoje, que você falou, acho que a gente vai trazer, no comecinho você falou, vou trazer um tema que acho que as mulheres não estão nem pensando sobre. E eu acho que a gente não tá mesmo, né? Não só mulheres, como homens também não. Se pensa muito pouco sobre isso. E é uma ferramenta de transformação social. Completamente. Né? Então, dá um exemplo pra gente. O que é, por exemplo... deixar esse videocast preparado, né? Isso aqui vai pro YouTube, pro canal de vocês, pras redes sociais, tá? Então, uma dica, até para futuro, né? Que a gente sabe que acessibilizar não é assim. Você precisa ter o compromisso e começar com pequenas atitudes e mudanças, né? Porque geralmente as pessoas falam, mas não tenho budget para isso, não pensei. Tá, mas tem coisas que não precisa de budget. Então, vocês habilitarem a legenda, tá? Tem legenda automática, por exemplo, no YouTube. Vocês deixando a legenda habilitada, vocês já estão incluindo pessoas surdas que se comunicam com o português. Nossa, Simone, mas como assim com o português? Porque a gente tem, vou trazer um recorte da pessoa surda. A gente tem pessoas surdas, milhões, tá? No censo de 2010, apontava para 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Então, a gente tem pessoas surdas que são sinalizantes, ou seja, se comunicam em libras, na língua brasileira de sinais, que é um idioma oficial de gestos. Essas pessoas não necessariamente foram alfabetizadas em português, Maíra. Presta atenção. Então, assim, se elas entrarem no site, né, de todo mundo, né, Lifetime, do livro, da Espiral e tal, elas não foram alfabetizadas em português e só se comunicam em libras, aquilo ali é como se a gente estivesse entrando, gente, num site em árabe, quem não fala árabe, num site em francês. Você não, né, só letrinhas. Sendo que a pessoa está no próprio país, tentando consumir um produto nativo dela. Então, nesse caso, teria o avatar de libras. Então, imagina o videocast. Vocês colocando a legenda, vocês estão incluindo pessoas surdas que foram alfabetizadas em português. Legal, tá? Se vocês colocarem o avatar de libras numa página que tem o videocast, esse avatar, esse bonequinho, ele vai ler aquele texto da transcrição e vai interpretar em libras em tempo real. Aí vocês estão incluindo também as pessoas surdas. Avatar gratuito. Temos um avatar gratuito. Então, quem está desenvolvendo o site e tal, é só botar uma linha de código, vai incluir pessoas surdas sinalizantes, milhões, botando a legenda, que é uma coisa grátis, vocês vão incluir pessoas com deficiência auditiva, oralizadas, que a gente fala. E assim a gente vai em zilhões de deficiências, né? Se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, uma neurodivergência, uma pessoa com autismo, tá? Que hoje cada vez mais, né, são diagnosticadas e dentro do espectro, do espectro, e estão aí, estão trabalhando. A gente tem embaixadores, depois eu vou falar do movimento, com autismo e tal.
Se entra no site, tem uma animação assim, imagem que sobe, imagem que desce, fonte que pisca, que sai, que entra. Essas pessoas, elas têm gatilhos. Então, essas pessoas não vão nem entrar, não vão consumir o seu conteúdo. E a gente também está falando de centenas de milhares de pessoas com autismo, né? E por aí vai. Então, quando a gente está falando de acessibilidade digital e comunicação inclusiva, a gente está falando de potencial de mercado, que é assim, é ampliação para um público no Brasil. Esse censo agora de 2022 apontou para mais ou menos 20 milhões de pessoas com deficiência no país. Então, você imagina você ter a sua comunicação adequada e preparada para esse público potencial. Não é a deficiência que limita a pessoa. É o fato dela não ter acesso, apesar da deficiência dela. Né? Então, a gente está falando de negócio, a gente está falando de compliance. Então, compliance, sim, a gente tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 63, obriga qualquer organização que tenha representação no Brasil, ela tem que ter o digital dela acessível. Estamos falando de compliance, estamos falando de melhorar para todo mundo, né? A gente trabalha isso, a gente melhora para todas as pessoas. A gente melhora para pessoas que têm baixo letramento, que têm uma dificuldade de compreensão. A gente melhora para pessoas idosas. Estamos falando de dezenas de milhões de pessoas idosas no Brasil que precisam de acessibilidade digital. Estamos falando para imigrantes digitais. Quem são os imigrantes digitais? O pessoal que está entrando pela primeira vez. O Brasil está cada vez mais conectado, Má. E aí a internet, ela está chegando para pessoas que nunca pegaram o celular. Povos indígenas, né? Tem as pessoas que moram em regiões quilombolas, ribeirinhas, que chegou o celular, o smartphone. Não estou nem julgando se isso é bom ou se é ruim. Isso é inevitável, né? E será que o site está fácil para essa pessoa? Então, quando, né, a gente traz, assim, é um negócio que é bom para todo mundo. E no final das contas ainda tem o propósito, né? Exato. Como é que a gente vai limitar o acesso à educação, o acesso a serviços públicos? Tudo é digital hoje, Maíra. Tudo. Não estamos falando só de empresa, né? De banco, de corretora. A gente está falando de escola. Tudo que a gente faz hoje, a gente tem o celular, a tecnologia na nossa vida. E aí, só porque o fato de eu não enxergar, eu ser uma cidadã que pago meus impostos, que consumo, que trabalho, só o fato de eu não enxergar, eu não vou ter acesso, né? O fato de eu só me comunicar em libras, por que eu não vou ter esse direito? É um direito constitucional, né? Sem dúvida. E o movimento Web para Todos vai nesse sentido, né? Se você tá até com a camiseta... vestindo a camisa do projeto, olha aí, ó. Ele nasceu justamente desse meu desejo de o que eu estava fazendo com a Espiral impactava muito pouco, quer dizer, impactava muito os clientes que a gente atendia, que sempre foram grandes organizações. Estamos falando de Instituto Claro, Fundação Volkswagen, Fundação Roberto Marinho, Futura, né, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, GovBR, isso tudo a gente já impactava, mas perto da exclusão digital que a gente tem no país, a Espiral jamais daria conta. Jamais. E aí eu falei, gente, a gente precisa potencializar isso. A gente precisa trazer isso para a pauta, influenciar a política pública. A gente tem que falar sobre isso, precisa ter estudo, análises. A gente não tem análises no Brasil da web brasileira. E aí foi quando eu participei do programa da Goldman Sachs Foundation, né, que é maravilhoso, que se chama 10,000 Women. É um programa que eles têm de 10 mil mulheres que eles mapeiam mulheres empreendedoras ao redor do mundo que eles acreditam que elas têm um potencial de transformação muito grande na sociedade delas. E eu fui uma das escolhidas em 2016, aqui no Brasil. E aí participei dessa, né, com toda a metodologia de Babson College, foi na aplicação na GV, ficou até arrepiada, porque assim, simplesmente um presente maravilhoso. E o movimento nasceu como projeto dessa minha entrega, né? Foi tudo realmente gratuito, inspirador, e aí eu tinha que apresentar um projeto de transformação. E aí ele nasceu em 2017, ele, né, vai fazer agora 8 anos, a gente tem mais de 30 organizações maravilhosas com a gente,
A gente tem centenas de especialistas com e sem deficiência. E a gente trabalha justamente a criação e a manutenção da cultura da acessibilidade no Brasil. Então, grandes empresas contratam a gente, palestras, oficinas técnicas, diagnósticos, né, nos seus canais digitais, criação de matriz de maturidade da acessibilidade dentro da empresa. Então, assim, é um projeto que... E os estudos, né? A gente faz um estudo anual, que a gente desenvolveu um robô, junto com o pessoal da Big Data e do W3C no Brasil. Criamos um robô que varre toda a web brasileira, inclusive sites, todos, simulando a navegação de pessoas com deficiência. São dados abertos isso. E ele retorna, né, esse grande estudo que a gente está para lançar esse ano, a 7ª edição. Menos de 3% dos sites no Brasil têm acessibilidade para pessoa com deficiência. Menos de 3%. Então, você imagina que de um lado a gente tem 20 milhões, o número é bem maior, tá? Tanto que o censo de 2010 apontava para 45 milhões. Esse de 2022 é super questionado. Mas tudo bem que a gente tem 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que a gente respira, considerando que a gente respira comunicação digital hoje, aqui, humanamente digital. Não sou eu que estou falando, não. E a gente tem na ponta menos de 3% dos sites com acessibilidade. A gente está falando de sites de governo, a gente está falando de todos os sites. Então, assim, você entendeu o tamanho da exclusão que a gente tem e o tamanho da oportunidade que executivos e executivas que estão assistindo a gente, né, têm, né, de trazer a acessibilidade para a sua presença e chegar nessas pessoas. Sim. Essas pessoas não são atendidas. Exato. E qual que você acha que é a principal barreira para as empresas não olharem para inclusão digital? Essas barreiras, na verdade, elas vão mudando, né, com o decorrer dos anos. Né? Antes era muita falta de informação, tá? Não era nem falta de informação, era falta de conhecimento, porque a informação sempre teve. As regras, que são as WCAGs, que são essas regras internacionais, elas existem há quase 30 anos. Documentadas em português, né? Então, a informação está lá. O conhecimento sobre essa informação é que, no início, era o que mais pegava. Então, isso a gente está falando de 7 anos, 8 anos atrás. De lá para cá, as pessoas com deficiência têm se empoderado cada vez mais. A gente vê, né, agora... muito mais, né? Pessoas com deficiência, a gente tem campanhas afirmativas, a gente vê nas áreas de diversidade e inclusão, a gente tem a lei de cotas que obriga a contratação, a gente vê novelas protagonizadas por pessoas com deficiência. Então, a partir do momento que as pessoas com deficiência, eu brinco, saem do armário, né? Elas começam a exigir e mostrar que elas também são um público potencial ali maravilhoso. E aí, o que entra? Entra muito viés de alta liderança de achar que esse público não consome, que esse público não é estratégico, né? Não, olha, eles já sabem que o digital precisa estar inclusivo. Aí, o que a gente esbarra é nisso. Ah, não, puxa, mas esse público... Aí, quando eu falo, esse público é pequeno, quantos correntistas o seu banco atende? Quantos clientes a sua corretora tem, né? Olha a quantidade de pessoas. E a gente tem pessoas com deficiência nas classes A e B. Bastante. Então, não estamos falando só de... esse público não é um público consumidor do meu produto. Você está muito enganado. Né? Então, a gente agora está numa fase de conscientizar e mobilizar, sendo contratado por empresas como Unilever, BRF, Marfrig, né, Embev, Mondelez, essa galera tem chamado a gente para a gente chegar na alta liderança e realmente mostrar, porque tem que vir de lá. A canetada tem que vir de lá. Sim. É um público relevante, é um público que a gente precisa atender por várias questões, porque é o certo a se fazer, por compliance, por ampliação de público. Né? Por ESG, não tem como pensar nas melhores práticas de ESG hoje em dia, né? Se no pilar S
Você está buscando promover diversidade e inclusão, e você não tem uma empresa preparada para receber no seu digital uma pessoa com deficiência. Uhum. Como é que essa pessoa vai aplicar para uma vaga? Great place to work. Somos GPTW, as melhores empresas para se trabalhar. E tem agora o GPTW para pessoas com deficiência. Você entra no formulário de contratação, uma pessoa cega não consegue navegar com leitor de telas. E aí as empresas falam, nossa, não tem pessoa com deficiência qualificada. Não, meu amor, não tem pessoa. Tem pessoa com deficiência, sim, qualificada. Ela não consegue nem chegar no seu formulário de inscrição para a vaga. Uhum. Uhum. Né? Então, um momento é de levar essa consciência de não existe mais como não olhar para a inclusão digital, gente, porque nós somos digitais. Exato. E aí vamos supor que agora todo mundo que está assistindo a gente se conscientizou. Uhum. Eu já tô consciente. Eu falei que eu ia chacoalhar. Eu já tô consciente. Então eu quero começar a fazer isso na minha empresa. Legal. Mas por onde eu começo? Tá. Por onde você começa? Tem pequenas atitudes que no dia a dia... Então, por exemplo, você vai fazer a newsletter, né? Vai criar a arte. Existem ferramentas, claro que você precisa buscar essa informação, você, o seu time, sim, né? Sim. Aí por isso que o Web para Todos, nessa hora, a gente tem tudo lá aberto, gratuito. Você precisa entender que, será que o contraste de cores que eu estou usando na minha newsletter vai funcionar para uma pessoa que tem, por exemplo, baixa visão? Uhum. Então tem ferramentas que você chega lá, você pega a gotinha assim, quando você vai criar, pum, ele já vai dar a dica, olha, essa cor você precisa escurecer. Pronto. Pensando numa newsletter, tá? Então, botou o tom ideal. Essa newsletter, ela tem fotos. Se ela tem fotos, você precisa fazer a descrição dessa imagem para quem não enxerga. Tá? Por quê? O leitor de telas, que é usado no celular pelas pessoas que não enxergam, ele só lê o que está na tela de texto. Ele não lê foto. Foto é algo chapado. E muitas vezes a gente faz o quê? Numa newsletter, nas redes sociais, a gente coloca a capa do livro lá, linda, né? Por exemplo, Simone vai ser um destaque da news. Simone segurando a capa do livro assim, né? Tá lá. Se você não faz a descrição, tipo, Simone é uma mulher branca, com cabelo está preso, veste a camiseta preta do movimento e segura o livro Humanamente Digital, Inteligência Artificial Centrada no Mundo, de Cássio Pantaleone, se você não descrever, a pessoa que não enxerga, ela nem vai saber o que tem ali naquela foto. Então, a descrição de imagem é uma prática muito tranquila, que você vai passar a incluir milhões de pessoas que não enxergam na sua comunicação. Contraste de cor, colocar o avatar de Libras. Também, quem está desenvolvendo o site? Gente, ó, é isso. Simone falou lá que pega o V-Libras, é uma linha de código. Galera, pode colocar esse negócio aí que a gente vai incluir pessoas surdas sinalizantes. Você está entendendo? Então, assim, claro que esse é um trabalho muito raso, mas é um trabalho que já vai trazer... Vocês precisam começar. Vocês, quando eu falo, é todo mundo que está assistindo a gente. Sim. Sabe? Então, começa com essas pequenas atitudes. E aí... Isso não vai onerar em budget. Talvez onere um pouquinho de tempo, né? A newsletter que você eventualmente faz em meia hora, você vai demorar no início mais 2, 3 minutos para fazer uma descrição de uma imagem. O que é isso perto do resultado e do seu compromisso em querer mudar? E aí, pro ano que vem, aí vai atrás da Espiral, vai atrás, tem outras agências, não tão boas quanto a gente, né? Vai atrás do movimento. Mas assim, Simone... A gente quer fazer um diagnóstico dos nossos canais digitais, para entender quais são as barreiras que eles apresentam para cada tipo, cada perfil de pessoa. Depois, a gente quer construir, né, um plano de ação para a gente eliminar essas barreiras. É com equipe interna? A gente capacita. Não, a gente quer que vocês façam. Então, assim, é trazer, né, toda essa... E fazer isso aos poucos. Ninguém vai ficar acessível da noite para o dia, Má. Isso é sonho, né? Faz uma analogia com a arquitetônica física, com a acessibilidade arquitetônica física, né? Ainda mais se você tem um legado. Se você tem um prédio antigo, dá para deixar acessível? Dá.
Vamos substituir, de repente, botar um elevador, vai ter que ter investimento. Vamos tentar fazer uma rampa, vamos colocar umas barrinhas de apoio para pessoa idosa, vamos colocar um braille ali no elevador. Tá, você faz esse cronograma, essas obrinhas. Agora, se você está construindo algo, já começa acessível. Ai, vamos mudar o site. Pelo amor de Deus. Por que você vai pensar isso depois? Vai fazer puxadinho, vai ficar mais caro, vai demorar. Né? Então, essa falta de visão, por isso que é muito importante a gente conscientizar a alta liderança e quem está nos projetos, de entender que isso, os benefícios que vai trazer para a sua comunicação, assim, é impossível olhar isso como custo, sabe? É impossível, né? Eu concordo muito, sim. Inclusive, a gente vai deixar aqui todos os dados do projeto da Espiral, para quem quiser já começar a fazer o movimento, ter todos os contatos. Boa, né? Porque eu de fato, bom, eu já tô saindo transformada desse papo, eu tenho certeza que muita gente também vai sair. Como eu sou muito prática, eu já quero sair fazendo. Então vamos deixar os contatos para quem quiser também já sair fazendo e começar. Sim, né? sim. É o que você falou, o importante é começar. É isso. Né? Depois vai dando mais passos, mas projeto fundamental depois. Iniciar. Né? E pequenos, eu falo, gente, a acessibilidade ela só acontece com pequenas atitudes mudadas ali no seu dia a dia. E não tem, e o que eu gosto muito de plantar essa sementinha nas pessoas antigamente era assim, acessibilidade digital é de quem tá ali desenvolvendo o site, quem tá mexendo no código. Gente, não é de todo mundo, é quem produz conteúdo, é quem produz a parte de experiência, de atendimento, a pessoa que está lá, a secretária, a recepcionista, ela não manda e-mail, ela não manda um WhatsApp, ela não... Então, assim, essa pessoa ela também precisa entender o papel dela nessa transformação dentro de uma empresa que está comprometida com a acessibilidade, com a inclusão. Vai mandar um e-mail, vai mandar um memorando, alguma coisa que é imagem, essa pessoa precisa descrever sim. Né? E quando ela entender que, puxa, ela fazendo aquilo, aquele único funcionário, sei lá, cego que tem na empresa, vai olhar e falar, nossa, pensaram em mim. Meu Deus, escreveram um negócio que eu tenho acesso. Estou falando isso para Endo, né? Para o marketing interno. Agora, vocês imaginam isso para fora? Se vocês entrarem nas minhas redes sociais pessoais, descrição em tudo. Eu não admito, assim, eu tenho vários amigos e amigas que não enxergam. Como é que eu vou postar uma foto minha no final de semana com os meus filhos, com meu netinho, não sei o quê, e eles não vão ter acesso a isso? Né? Então, é muito legal, porque aí vem os retornos. Nossa, esse moleque é lindo mesmo. De amigo meu cego. Nossa, esse moleque é lindo mesmo. Ai, que demais, adoro. Vovó Babona, é lindo. Então, assim, eles estão tendo acesso àquilo pelos meus olhos, pelo que eu escrevo para eles. Isso é muito potente. Agora, você imagina isso numa marca. Vender um produto, né? Você fazer a descrição do seu produto, vender o serviço, né? Enfim, é muito transformador, Mar. Aí, o dado que você trouxe me surpreendeu muito, que menos de 3%, né, dos sites hoje são acessíveis. Se a gente conseguir aumentar um pouquinho essa realidade, né, dobrar o número, gente incluída. Já tem muita gente incluída, e mesmo assim a gente vai estar falando ali de 6%. Sim. Né, mas já tem pelo menos um acesso maior dessas pessoas ao conteúdo que está em cada um desses sites, né? Com algumas dicas práticas que você já trouxe aqui pra gente. Quando a gente começou a fazer essa análise, a primeira foi em 2017, a gente rodou menos de 1% dos sites tinha acessibilidade. A mesma análise. Em 2017. Então, 2017. Aí agora a gente está com 2,95%. Né? Se a gente pensar em termos de... É bastante. A gente teve uma evolução e eu não tenho dúvida que o movimento, assim, ele é muito atuante nesse sentido. Esse cenário, ele vem evoluindo, porque, assim, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho incrível. Né? Para você ter noção, a gente tem a Liga Voluntária, que é a nossa rede de voluntariado do movimento. A gente tem 170 pessoas voluntárias, especialistas, maravilhosos, com e sem deficiência.
Que é isso, a gente está ali fomentando a acessibilidade nas universidades, grupos de estudos com universidades, né? Como é que a gente deixa todo esse digital dentro das universidades mais inclusivo. Nos grupos corporativos, a gente tem aí escolas corporativas, né, dentro das empresas, para treinamento, para onboarding. Gente, como é que isso não está acessível? Se empresas acima de 180 funcionários ou 200 funcionários, tem que ter pessoas com deficiência dentro. Entendeu? Aí o pessoal vai lá e fala, ai não, pega uma pessoa um muletante, né, que é mais simples aí pra gente, a gente não precisa mexer dentro da nossa estrutura, e é isso, vamos cumprir a cota. Mas será que isso é ser responsável socialmente? Né? Verdade, sim. E voltando agora um pouquinho pro tema do empreendedorismo feminino, eu queria te ouvir o quanto que você acha, né, que a gente tem evoluído de número de mulheres em todo esse sistema de inovação e tecnologia que é muito da sua bagagem, né? Você enxerga alguma evolução nesse sentido? Bastante. A gente, na Espiral, a gente atende, fica até a dica aí, né, para vocês, a gente atende o Movimento Mulher 360. Né? Desde a sua fundação, vai fazer 15 anos agora em outubro, é assim, referência, junto com a Ana Fontes, que tem a Rede Mulher Empreendedora, que Musa, foi uma das minhas mentoras lá no 10 Mil Mulheres. A gente tem o Movimento Mulher 360, liderado pela Margarete Goldenberg, que faz justamente todo esse mesmo trabalho que a gente faz no Movimento Web para Todos em relação à acessibilidade digital. O Movimento Mulher 360 faz em cima do empoderamento de gênero, né, com foco em mulheres nas empresas. E assim, 15 anos, nossa, Mayra, é surreal o que a gente tem hoje, né, em termos de melhores práticas, de mulheres cada vez mais na alta liderança. A gente tem empresas o movimento, né, que são associadas ao movimento, que já estão com 70% de mulheres nos cargos de liderança. Fenomenal. Né? Então a gente tem a média de 50, 45, 50, mas é isso, a gente tem 70%, 65%. Quando que a gente ia imaginar esse cenário, né, 10, 15 anos atrás? Então, sim, e com esse recorte de tecnologia, como eu trouxe o exemplo da Cosentino, né, da Tânia, a gente tem vários outros também lá fora, muitos movimentos sociais, né, liderados aí por mulheres. Então, assim, o cenário é muito mais gratificante. Ainda estamos longe, né? Ainda tem muito viés, né? Em relação à maternidade, né? Nossa, assim, tipo, poxa, a mulher tá grávida, caramba, como é que vai ser? Ai, meu Deus. Eu tenho um caso dentro de casa maravilhoso, né? Que é a mulher do meu filho, minha nora. Eu falo que ela é um bente, assim, de empoderamento feminino. Trabalha na Uber, posso falar sem problema nenhum. Ela foi promovida para 3 grades acima, grávida de 7 meses. Olha só. Não é uma mulher promovida, mega promovida, com uma barriga de 7 meses. Né? A gente não deveria nem estar aqui, deveria ser uma coisa, né? Mas assim, olha que trabalho incrível, que reconhecimento incrível. Exato. Então eu espero que um dia a gente não precise estar trazendo esses cases, né? Mas enquanto a gente tem, e é isso, por quê? Porque temos não necessariamente, mas temos uma mulher na presidência, que fez questão de tirar licença maternidade, sendo CEO, fundadora, e falou, não, vou tirar, e acho que tirou de mais de 1 ano. Porque é isso, então é inspirar pelo exemplo, né? Se ela está fazendo, ela quer que a equipe dela e que as mulheres dela também sejam reconhecidas nesse sentido. É verdade. Né? Então, é outro cenário. Carreira e maternidade é uma das minhas grandes bandeiras. Não também, e na Lifetime a gente recentemente colocou um lactário para as mulheres que voltam de licença, né? E eu acho que é isso, é olhar como a maternidade também é uma potência para a mulher, né? A gente desenvolve tantos talentos quando a gente vira mãe. Exatamente. Né? Que é um grande potencializador para a mulher, eu acho.
E a gente muitas vezes não olha nesse sentido, né? Então eu concordo com você, sim, que a gente daqui a pouco não vai mais precisar ter case, porque Não é. isso já vai virar default, né? Isso vai ser o nosso dia a dia. E isso me lembrou uma entrevista que eu fiz, né, que eu dei, na verdade, né, logo no início que o movimento foi lançado, esquérrimo para o HuffPost, na época, né, aqui no Brasil, né, não tá rolando mais, mas era o auge desse portal, desse blog e tal. E aí eles me entrevistaram aqui no Brasil e a repórter virou para mim e falou, Simone, e foi uma das primeiras, assim, qual que é o teu sonho com o movimento Web para Todos, né? E eu nunca tinha pensado, assim, claro que sempre, né, o propósito e tal. Eu falei, puxa, acho que o meu sonho é que daqui a 10 anos ele não exista, né, que eu não tenha que falar sobre isso, né. Infelizmente, 7 anos se passaram. Hoje eu até reformularia, assim, eu traria para que ele se transforme, né, porque deixar de falar, a gente nunca vai deixar de falar, como a questão da maternidade, né, mas essa transformação, ela é maravilhosa, né, da gente ver que, claro, a maternidade ainda é um tabu muito grande, né, mas eu passei por 3 maternidades, e muito jovem, né, eu filmei com 16, com 22, com 28, cada uma em etapas da vida, né, e nunca, Maíra, eu te falo assim, com a minha boca cheia, nunca filho foi impeditivo para mim, em questão de conciliar a carreira, o que eu queria, meus objetivos, né? Na verdade, assim, é o que você falou, eles potencializaram, assim, o que era importante para mim de fato. E eu nunca abri mão de ficar com eles, tá? Exato. Então, nunca abri mão. Então, eu sempre, assim, consegui trazer... eu querer dar essa atenção para os meus filhos, mas saber que eu também era uma mulher que precisava estar aí no mercado, ir à luta, e que ninguém jamais colocasse no meu dedo, assim, o dedo na minha cara para falar, não, você não consegue porque você tem filhos. Eu ouvi isso de uma diretora de redação. No dia seguinte, eu virei para ela e falei, querida, entre isso daqui e os meus filhos e conseguir ter uma vida justa, equilibrada, eu não fico. Então tem muito isso também da mulher dela cavar e reconhecer lugares que realmente façam sentido para ela. É verdade. Né? Eu não abro mão. Não, somos duas. Que bom. E sim, infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio. O Lu já me avisou aqui. Mas a gente tem sempre um bloco final que é de 2 perguntinhas que a gente faz. E a primeira é o que você desmistificou na sua vida? Desmistifiquei que dá para ganhar dinheiro fazendo bem. Eu acho que isso é importante, né? Não que isso fosse um mito para mim, mas, né, acho que quando eu era nova eu falava, ai meu Deus, caramba, como é que é isso, né? Conseguir trabalhar com o que gosta, fazendo bem e ganhar dinheiro. Será que isso é possível? Né? Então, sim, é possível. Né? Eu construí isso e foi uma coisa que eu fui atrás. Né? Eu acho que o lance da própria maternidade também, né? Foi no final das contas, assim, era uma coisa de provar para muitas pessoas, né? Mais do que para mim mesma, que é possível você trabalhar, conciliar. Tem épocas que, né, tá mais puxado. É muito importante ter a rede de apoio, né? E eu sempre tive pessoas do meu lado, assim, maravilhosas. Tive um casamento muito longo com um cara que me apoiou muito. Então, né, essa questão da estrutura também, mas eu desmistifiquei e continuo mostrando isso para as meninas que estão, né, chegando, né? Ai, não quero ter filho porque eu vou acabar com a minha carreira. Ai, não sei o quê. Eu falo, gente, quem vai acabar com a sua carreira é você mesma, independentemente de, né? É justamente o que você traçar. Eu acho que isso, né, aí não é desmistificar, mas assim, o prazer que é trabalhar com o que a gente ama. Isso, assim, fica muito mais leve, por isso que quando as pessoas vêm me perguntar de transição de carreira, eu falo, gente, se você está pensando em transição de carreira, é porque você tem que fazer a transição de carreira, né? Porque se você está feliz e você está ali, você não vai pensar em mudar o que você está fazendo, né? Então, eu acho que no final das contas é isso, é sobre você fazer
o que você realmente gosta, sabe? Parece meio filosófico, é Simone, mas enfim, essa é a minha, Não, a minha visão. Perfeito, sim. Eu acho que a gente tangenciou a segunda pergunta, mas agora falando abertamente, qual legado que você quer deixar? Eu acho que isso aqui, né? O legado é que, putz, ninguém tem o direito de limitar o acesso de uma outra pessoa à sociedade que a gente vive contemporânea, né? Que é digital. Então, o legado é que, que principalmente o Web para Todos, assim, gere realmente transformação. Ele já está gerando, né? Quando eu tenho esses retornos, cada oficina que eu dou, cada palestra que eu dou, cada encontro que eu participo, cada roda de conversa com pessoa com deficiência, assim, chegar no final e falar, cara, Simone, é isso. Se a gente conseguisse levar isso para mais pessoas, né, essa vontade de transformar, então acho que o meu legado seria isso, ver uma preocupação maior e uma web mais inclusiva mesmo. Porque eu vou precisar dela, eu vou precisar dela, eu vou precisar de ampliação de fonte, eu vou precisar de legenda, porque provavelmente a minha audição vai, né? Eu vou precisar de sites mais simples, conteúdos mais fáceis de serem digeridos. Então, no final das contas, todo mundo aqui, mesmo os jovens, vão precisar, né, dessa acessibilidade. É verdade. Eu comentei que a gente ia deixar aqui todos os contatos, mas para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, se conectar com você, onde que a gente consegue te achar? Não, Movimento Web para Todos, né? Só vocês digitarem, né? Coloca Movimento Web para Todos na primeira página no primeiro, lá em cima já vai aparecer. E Espiral Interativa também, né? Ambos. Colocar, então, espiralinterativa.com. E o movimento é MWPT, as iniciais do movimento.com.br. Eu tô no LinkedIn, né? Então, Simone Freire. Lá, enfim, eu troco bastante, né, informação. Eu ando meio paradinha de LinkedIn, eu levo cada puxada da minha equipe, né? E eu tenho o meu Instagram, que é o Cifreire, que ali é mais pessoal e tal, mas é aberto. Então, né, eu falo dou toque das minhas palestras, vão conhecer meu netinho, os filhos. E são essas mídias, basicamente. Incrível. Sim, muito Imagina. Obrigada por essa troca, por ter compartilhado sua história e todo o seu conhecimento com a gente. Tá joia. Agradeço também a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Peço que vocês curtam, compartilhem, ativem as notificações para sempre que a gente tiver um novo episódio aparecer para vocês e façam com que esse conteúdo tão relevante chegue para mais gente. Muito obrigada e até a próxima!